Começando mais uma edição do Torcida Podcast. Sim, senhoras e senhores, eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui no Torcida Podcast. Primeiro ponto, se você quer que esse projeto sobreviva, eu não peço nada. Eu não peço Pix, eu só peço duas coisas. Se inscreve no raio do canal e curte o programa, tá bom? Aí você já tá ajudando muito na continuação do Torcida Podcast, esse projeto tão legal. Segundo ponto importante que eu quero esclarecer com você, inscrito no Torcida Podcast. Essa arte aqui atrás, ó, eu não tenho nada a ver com essa porcaria. Porque isso aqui vai começar a dar encrenca. E aí a produção querendo causar tumulto. E eu tô correndo de tumulto. Correndo muito de tumulto. Os caras, no último que eu gravei, que foi ao vivo, inclusive, antes desse que tá sendo gravado, foi com o Miro do 365. Tinha uma camisa do Palmeiras e a bandeira do Corinthians em cima. O que eu já acho um problemaço. Nossa. Problemaço. A gente não vai até falar disso com o convidado de hoje. Agora, nesse momento, os caras tamparam a camisa do Palmeiras com a bandeira do Corinthians. Eu sou extremamente contra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou depois passar pra vocês o contato do Marcelo e do Rebô. Que eu passo, que deixa aqui o arroba do Marcelo e o arroba do Johnny. E vocês resolvem com eles. Pra não dar briga, eu vou fazer assim. Eu vou deixar o Palmeiras aqui atrás. Ei, agora foi. Agora foi. Agora ficou legal. Agora fodeu. Ih, agora fodeu. Olha. Eu tentei resolver, não consegui, tá? Agora tem que começar de novo. Não, vai ter que ser. Não tem sempre que começar de novo, não. Caramba. Aí. Ficou muito bonito o mar assim. Te vira pra cá. Para evitar confusão, porque eu não quero confusão pro meu lado. Ai, sim, com esse pequeno imprevisto, a bandeira do Corinthians, eu vou deixar ela aqui em cima da mesa. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Vamos deixar ela aqui porque, Isso, porque assim, o convidado ó. de hoje, ele é Corinthians pra caramba. Queria agradecer muito, meu parceiro de Rádio Energia 97, parceiro de jornada em jogos do Corinthians, Rafael Esgriles. Grande Bernardão, um abraço. Obrigado por ter topado, mano. Cara, que isso. Quando você me convidou, já é uma convocação, não é um convite. Eu Obrigado, quero agradecer a você, Bernardo, a toda a galera aqui da produção, a você que tá aí do outro lado. Ó, ele não pediu o Pix, mas eu peço o Pix pra ele. Vou deixar o telefone dele aqui, é 11... É CPF. Não, passaria fácil. Vamos lá. Rafael Esgriles, hoje repórter do Corinthians da Energia 97. E a rádio Integrante do cometeu um grande equívoco Qual foi? em ter me contratado pra te substituir. Eu era repórter de campo. Você era o repórter Você sabe de que eu campo. nunca fiz campo, né? Eu fui repórter de campo e eu fiz durante toda a minha passagem pelo... Na pandemia. Eu fiz off-tubo. Eu nunca fui pro gramado. Verdade. E aí, quando foi pro gramado, os caras te trouxeram... Mas na época que eu fui pra reportagem de campo, era justamente algo que existia necessidade. Era o começo do projeto. Sim, E no sim. começo do projeto veio a pandemia. E aí, na rádio, você sabe, você convivendo lá já há um Sim, tempo, sim. você sabe que eu sou meio coringa. Você tá em qualquer lugar e fazendo bem as coisas, isso que é importante. E aí, eu fiquei durante um tempo ali, você veio e, pô, assumiu de um jeito muito, muito incrível e manda muito bem. Você tem uma química muito boa com o De Paulo e com a Lelê. E eu acho do caramba mesmo. E, pô, fico muito feliz quando eu tô fazendo Isso, as jornadas Bernardo. de repórter de torcida com vocês. Dou Então, muita risada com você, velho. eu sou... Porque assim, você é igual eu. Nós somos atrapalhados. Eu sou assim. Isso é Eu verdade. sou muito assim. A gente só não é notado, só não notam o quanto a gente é atrapalhado, Grilhos, porque existe o Mota na rádio. Porque A régua tá muito alta. Então a gente, eu e você, a gente passa meio que por despercebido na parte do atrapalhado. Não, porque o atrapalhado assim, tem o atrapalhado, o bem atrapalhado que sou eu. O você é muito, o muito atrapalhado sou eu. O bem atrapalhado que sou eu e o Mota. O Mota é um outro Aí não nível, tem, um não, outro aí não, nível. não, E aí- a gente meio que passa por despercebido na Exato. parada toda. Mas, cara, o seu jeito, eu morro de rir. Teve um. Eu nem sei se isso foi um problema, eu nunca debati isso, Uhum. eu nunca tive essa conversa com o Sombra, que é o nosso chefe. Mas eu levava isso pra reportagem de campo. E na história da crônica esportiva não tem repórter de campo engraçadinho. Exato. Eu tenho tem comentarista, às vezes tem narrador também, mas o repórter não tem. E eu fazia isso em excesso. Você faz isso dentro de um limite. Eu sou um comediante que, assim, eu esbarro várias vezes no tal do limite. Sim. Só que numa transmissão de jogo, eu não sei até onde isso era bom, mas isso nunca foi questionado. Uhum. Como você falou do ser atrapalhado, eu nunca me peguei pensando nisso.
Não sei se isso fez alguma diferença, mas eu acho que para um repórter com a minha característica é mais interessante a porta do estádio com a galera Sim. do que na beira do campo. Porque você já tem a prática que é muito importante e é muito difícil. Eu fiz teatro 4 anos. Você fez teatro, Eu Rodrigues? fiz teatro 4 anos. É difícil você lidar com a plateia. E ainda mais com humor. Então, você já tem essa prática, essa expertise de você lidar com a plateia. E outra, fazer humor nos dias de hoje, cara, eu bato palma pra você. Porque se fosse no tempo dos Trapalhões, se fosse lá atrás, era mais simples. Hoje você tem que lidar com vários fatores. Então, você lidar com a torcida de futebol, que também é um talibã, que eu brinco sempre. Eu amo futebol, eu amo o que eu faço mais de 20 anos. Mas é um talibã. Você, por exemplo, eu fui levar minha mãe um dia pra conhecer a Neoquímica Arena, mas minha mãe não é do estádio. Então tem aquelas coisas que minha mãe grita por qualquer coisa. É uma lateral, ela grita, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ela grita, fala, mas não faz isso, mãe. Irrita o faz cara do lado. Exato. Não grita gol antes, E mano. não, gritava antes, quase a tiazinha jogou ela lá de cima, lá na arquibancada. Então tem um regulamento pró do estádio, né, do estádio de É futebol. quase o estatuto do torcedor. É quase um estatuto do torcedor. E aí, você sabe lidar bem, você, o Danilo. Então, eu já fiz torcida, eu já fui repórter da torcida. E é muito difícil, não é simples. Você que tá aí do outro lado acha que é molezinha? Não é não, porque você fica exposto. Qualquer coisa mal falada, você tá exposto ali. Eu tenho muitas perguntas pra te fazer, mas a primeira não tem como fugir dela. E em que momento você decidiu que ia fazer teatro e qual que era a sua intenção? Eu sempre gostei do artístico. Eu sempre gostei do Você artístico. queria ser artista desde sempre. De alguma coisa eu fazia. Eu lembro que eu assisti o Globo Esporte, então quando terminava o Globo Esporte eu já pegava as folhas de almaço ou folha de sulfite ali em branco e fingia que era a minha lauda. E eu apresentava o Globo Esporte ali pra mim, para o meu e pro meu time de botão. E sempre quis fazer isso. E aí, na minha escola, teve uma aula de teatro e eu me encantei pelo teatro. E aí, em São Caetano, eu procurei um local onde eu fiquei 4 anos fazendo teatro. E eu acho que o teatro me ajuda também no jornalismo, porque não é só você ler, não é só você escrever, é você ter a arte de interpretar. E essa questão do interpretar é muito importante. Então, hoje, eu levo algumas coisas do teatro muito pro jornalismo hoje. Porque hoje eu não lembro de cabeça. Mas se eu escrever uma linha, eu sei ir embora. É o improviso do teatro. E Sim. você sabe como é que é isso. O improviso... Você sabe que eu nunca fiz teatro, mas eu tenho a expertise do palco de 18 anos. É o teatro, É o velho. teatro. É o teatro, porque a Onde eu expertise- roteirizo, eu tenho um domínio do meu roteiro. Então... São eu que escrevi. Deixa eu tô entendendo. Eu preciso entender até onde o teatro mexeu com você. Eu vou te pedir pra virar pra câmera aqui, ó. Afastar um pouco da cadeira, afasta um pouco. Pega. Marcelo, tenta dar câmera. Vá um pouquinho mais pra trás. Cuidado pra não derrubar o cenário só. Um pouquinho mais pra trás. Vai um pouquinho pra lá, ó. Pra lá, pra lá. Eu sou atrapalhado, eu já pra lá, falei. pra já, lá, eu mais sou pra mais trás. atrapalhado. Cruza a perna, deixa eu ver um negócio. Hum. Não, o teatro não mexeu com você. vem pra Ah, cá. não. Ah, assim? Aí ferrou. Nossa! Cruzou assim já Nós era. já somos cancelados aí, pelo amor de Deus. Cruzou assim já. Não é porque se cruzou desse segundo jeito, é porque o teatro entrou em você. Ah, é. Ui, que delícia. Então era só Mas já essa, faz muito tempo. era só essa minha dúvida. Eu tenho um amigo que agora ele não era assim. Nós somos cancelados já logo no Queria começo, mandar um com 5 beijo minutos. pro Felipe Xavier. Que depois Oh, que ele entrou pro Felipe, teatro, eu não mando mais abraço, eu mando beijo. Ah. O Felipe, ele cruzava a perna do primeiro jeito. Ele entrou pro teatro, agora ele cruza do outro jeito. Eu não sei o que aconteceu com o Felipe Xavier. Cara, e você sabia Conhece, que Felipe tinha... Xavier, sobrinho do Claro, Taíde. sobrinho da Taíde, Peça sim. em cartaz, meu nome é Sandra. Exato. parece uma louca. Sandra, tu é maluca. É. E assim, você sabe que na aula do teatro tinha a questão dos abraços. Você tinha que... Porque assim, no teatro você tem que ser despido de qualquer coisa. Sim. Você tem que... do abraço, teve aula de beijo. Então, aquelas questões. E eu fiz uma peça, eu lembro que foi em 2000. Eu fiz uma peça que falava, assim, sobre o relacionamento entre homem e mulher, o casal, aquela questão toda. E tinha que beijar a menina, tinha que abraçar a menina. E, tipo, super amiga minha... Feia. Mas assim, vou ser cancelado hoje, sensacional. Mas tinha a questão do beijo.
Posso te falar, não vai ter manifestação pró mulher feia, porque pra ter uma manifestação pró mulher feia, a mulher feia ela tem que ir num lugar e assumir, sou feia. E se reunir mais com um grupo de mulheres que vão assumir, somos feias. E somos contra Rafael Smith. Exatamente. Então acho que não vai ter, esse cancelamento não vai ter. fica E a tranquilo. questão de sou uma árvore, tem toda essa questão, assim, que você tem ali numa aula de teatro, porque quando você tá com uma peça, você treina só essa peça, você ensaia só essa peça. Mas tem as aulas de teatro que você vai ali, pra quem olha de fora, parece uma doideira, parece uma loucura, mas faz toda a diferença, porque você aumenta o seu repertório e você, em algum momento de alguma peça, você vai usar uma dessas coisas. Sim, Então, acho muito legal. no teatro, claramente você abre o leque. Completamente, velho. Literalmente também. Completamente. Literalmente também. Mas me tirou muitas coisas que eu uso hoje. Até me tirou. Eu nunca fui tímido, mas eu tinha algumas amarras de falar em público. Então, acho que o teatro me ajudou nisso, né? Me ajudou um pouco nessa amarra de falar em público, falar de uma forma mais desinibida, né? Então, foi muito importante pra mim o teatro. E em que momento você decide que o rádio vai fazer parte da sua vida? Em que momento você se encanta? Como que você esbarra no rádio? Cara, o rádio é minha vida toda. O rádio esportivo é minha vida toda. Porque meu pai meu pai ouve rádio ainda hoje, né? Porque meu pai é vivo, muito bem vivo, graças a Deus. Os meus tios ouviam Fiore Giliotti. Então eu ia pro churrasco, eu escutava: Deus do céu, torcida brasileira. Nada de gol, é a gente se esperneando, a gente se acotovelando, torcida brasileira. E eu tive depois a felicidade de trabalhar com o Fiore no final da vida dele. Na Super Rádio, né? Antiga Rádio Tupi Você AM. trabalhou com o Fiore. Eu trabalhei com o Fiore eu estive no último aniversário do Fiore Giliotti. Oh, E aí eu trabalhei com grandes, né? Com o Fiore, com o Dalmo Pessoa, que foi um grande comentarista do Fiore. Eu trabalhei com o Roberto Francisco Avalone. Esgrilis! Meu Deus! É o gladiador da notícia, porque ele pesa 140 quilos e chega à frente da informação. falaremos disso também, dos seus pesos. Bem, falaremos sobre isso. Então, eu tive felicidade de trabalhar na Rádio Globo, na Rádio Bandeirantes. Então, trabalhei com grandes, graças a Deus, nesses 23 anos de mídia esportiva. Mas o rádio sempre fez parte. E eu sempre ouvi Osmar Santos, porque meu pai ouvia Osmar Santos. E no segundo dia de Rádio Globo, quem vai me apertar a minha mão e falar: repórter Rafael Bom, Osmar Santos. E eu choro na frente dele. Então, cara, Bernardão, eu só tenho que agradecer muito as pessoas que me deram oportunidade e também as pessoas que me ensinaram muito, porque você sempre tá aprendendo. Se você acha que você já sabe de tudo, aí é o grande fracasso do ser humano. Eu falo nem do É o profissional. que eu falo pro De Paulo, ele acha que sabe de tudo. Não, o De Paula tem certeza, o De Paula. E esse é um grande problema. Ô, de Paula! Oi, de Paula! Que a Wanda de Paula! É um parceirão seu, desde a época da Rádio Coringão, né? Cara, e o De Paula eu conheço de muito tempo, e a gente tem essas brechas, e eu brinco, e aí vem do teatro também, eu sou escada pro De Paula. Porque às vezes a piada é horrível, mas eu tô rindo. Mas e a tem galera que- às vezes Mas tem que ri. estar junto. E aí. Tem que estar junto. E às vezes o jogo tá muito ruim. E a gente tenta salvar ele porque narrar é uma das coisas mais difíceis que existe no E rádio. você também é narrador. Ruim, né? Prefiro Não, ser você é um repórter, ótimo, ótimo narrador. Mas Não começa não. Quer confete, não joga confete, mas não começa não. Ótimo narrador. Mas aí, Bernardo, uma das coisas mais difíceis, porque não é só você narrar o lance do gol e narrar o gol. É o meio-campo e a defesa. Você tem que ter um repertório muito rápido e uma velocidade de raciocínio muito rápida. Um vocabulário Um extenso. vocabulário extenso, tem que ler muito, porque pra você cobrir aquele tempo, que às vezes o jogo é de meio campo. Então imagina, a bola fica presa no meio campo, você não vai explodir pro grito de gol, você vai ficar ali. E o De Paula, a gente tenta salvar ele, porque o jogo do Corinthians, na maioria, a gente é corintiano. Hoje pode melhorou falar. um pouco. Melhorou um De pouco. um ano pra cá melhorou. Mas antes era horrível, imagina isso aí. Você Sim, transformar eu num lembro. espetáculo um jogo horrível. Até encaixar ali o Memphis com o Garro e o Depay chegar e a coisa começar da liga
A gente pô, alguns anos difíceis e foram os anos que você entrou na transmissão Sim. e se formou esse conjunto, você, De Paulo e Lelê, né? A Lelê é a mais macho de todos nós três, né? Não tenho dúvida. É o mais macho. Não tenho a menor dúvida. E assim, o legal é que um completa o outro. Porque a gente já sabe a hora que a Lelê vai entrar, a gente já sabe a hora que o De Paula vai dar aquela brecha, que vai dar a respirada pra você salvar ele. Porque eu já falei pro De Paula emagrecer, né? Porque ele tem o problema de faltar ar, né? Eu falei pro De Paulo emagrecer com propriedade. Com Com propriedade. A gente vai falar já do seu peso. Isso é um assunto interessante a ser conversado aqui no Torcida Podcast. Mas antes eu quero saber, você prefere narrar ou reportar? Reportar. Mas assim, eu já tô me preparando O porque... De Paulo não deve ficar muito tempo. Nem... Questão física mesmo. Não, acho que parte mesmo. Não, assim, eu quero que o De Paula fique muito tempo lá. Mas, Não, eu digo assim, no mundo. Beijo, Dedê! Oi, nós amamos você. Eu gosto demais do De Paulo. Mas cuidado. A gente só brinca e a gente gosta. Mas assim, eu não quero ficar com 70 anos correndo atrás de jogador de futebol pra entrevistar. E nem consegue. No E- 60 já não consegue mais. Mas eu quero migrar pra alguma outra coisa. E assim, entre apresentar e narrar, eu acho que eu sou melhor narrador do que apresentador. Então eu tô sendo preparado. E isso é muito culpa do César Tavares, que foi o meu sócio na Voz do Esporte, uma das principais rádios webs do Brasil. E ele falou: Rafa, você tem o pique muito rápido na reportagem. Então isso na narração vai ser ótimo. Treina. E eu comecei a treinar. E trabalhando com muitas feras, você vai pegando um cacoete de um, cacoete de outro, e você vai encaixando e você forma o seu Frankenstein favorito. E aí. Referências. As nossas referências. Mas eu gosto muito de narrar. Mas assim, reportar é minha vida. Mas eu não sei até quando eu vou ter essa paciência de entrevista coletiva e tudo, né? E aquela coisa. Hoje o nosso trio se encaixa. Então eu sei que eu vou demorar muito. Acho que eu tenho uns 10 anos ainda de vida útil de reportagem. Você tá com quantos anos? Eu tô com 43. Ainda vai longe, ainda vai. 43. Tem Ainda mais. vai. Acho que até uns 55, 60 anos eu aguento reportagem. Depois eu tenho. E aí já vai migrando, né? Já vai migrando. Certo. A gente vai falar sobre. Tem muita coisa pra falar contigo ainda, mas eu quero saber do Corinthians. Quando que você entende que o Corinthians é amor na sua vida? Quando que você entende que o Corinthians é parte intensa da sua vida? E quem te leva pro Corinthians? Que é pai, é tio, é irmão, é primo? Família. É a Família inteira. família. Eu tenho só algumas pessoas pontuais na família que não são Corinthians. Que é o meu irmão Renan, que Tem foi. um irmão que não é. Que não é Corinthians. Inclusive, rapidamente, uma história. E eu trabalhei com o Marcelinho Carioca, apresentei o programa dele por 4 anos. Na Tropical? Na Tropical, na Capital e depois na Tropical. E aí. Dizem que ele bate uma falta como ninguém no ar. Cara, eu vou te falar. Ó, fora é complicado, mas Sabe que, cara... sabe que eu quase arrumei uma briga uma vez com o Neto por causa dessa piada, né? Ah, é? A gente tava no Morumbi, eu levando a torcida da rádio, a torcida, sei lá se era Sony Ericsson, era na Antártica. E aí o Netão tá vindo, eu com os torcedores da rádio, o Neto gritando no telefone, bravo com alguém. A hora que ele passa, alguém fala: "Ô, o Netão tá bravo." E eu solto, ele vai fazer o quê? Bater uma falta? E ele ouve, ele desliga a ligação, só que vem mais 20 torcedores, ouvintes da rádio. Pô, Netão, quem que é aquele filho de uma mãe? Que engraçado, isso que é calma, Netão, Bernardo, ele é sem noção, calma. Ele não deve nem lembrar disso. Nem lembrar. Mas é muito louco, porque quando a gente chega no local pra assistir o jogo, os caras vêm, os outros que ficaram, cadê a galera que tá com a gente? Eles os caras, mano, o Neto tava putaço com você por causa da piada. Ele não viu os caras, ouviu, falei, puta, que incrível. Cara, Se fosse pra bater em mim, que batesse assim, ó. Assim, né? E, cara, trabalhar com o Marcelinho foi muito legal, que um dos ídolos de arquibancada que eu tive, né? De gritar o nome dele, o Marcelinho. E eu nem lembro porque eu tava falando do Marcelinho Você tava agora. falando do Marcelinho porque você trabalhou com ele na Tropical. Isso. E aí... E ele tava falando do quanto você é corintiano, E do da sua meu irmão que paixão. é palmeirense. Seu irmão que é palmeirense. Do meu irmão que é palmeirense. No momento em que ele perde o pênalti, eu e meu irmão estamos ajoelhados Putz. no chão. E aí eu caio, que é uma das poucas vezes que eu choro por futebol, e eu sempre falei isso pro Marcelo. Por causa dele, uma das poucas vezes que eu chorei por futebol foi por causa dele. E meu irmão começa a pular. E na hora que meu irmão vê que eu tô chorando, ele para de pular.
Porque imagina, a zoeira que é, toda aquela decisão de Corinthians e Palmeiras na Libertadores e tudo, e meu irmão tá pulando. E quando ele me vê chorar, ele se preocupa. A compaixão é maior que a alegria. É. Ele parou de, Isso é coisa de irmão pular mesmo. e meu irmão foi dormir. Coisa de irmão a fazer inveja em Caim e Abel. E ele parou e foi dormir. Ele parou e foi dormir. Então, Ele ele não foi te consolar. Não, ele não foi me consolar, mas ele veio e parou de zoar. Pelo menos ele parou de zoar. Vamos trocar. Aqui a gente troca no ar aqui. Aqui não tem dessa. Ele aqui. parou de zoar e foi dormir. E foi dormir. Mas é claro, ele deve ter lá no quarto dele, ter comemorado pra caramba, ter De tudo. forma respeitosa. Mas de forma com respeitosa. compaixão. E eu tenho uma prima, eu tenho duas primas são paulinas, e tem um tio que é São Paulino que me levou na final da Libertadores com ele, de 92. Eu estive no Morumbi, porque ele tentava me levar pro São Paulo. Sim, sempre tem um tio que tenta fazer essas coisas. Mas assim, foi uma experiência muito legal, mas assim, não teve jeito, porque a família toda é corintiana. Minha avó Zefa, que Deus o tenha, ela era muito Corinthians, velho. Você ia lá, ela falava, aqui pode falar palavrão? Pode. Minha avó falava assim, esses filha da puta, vai me matar, vai me dar um infarto com esses filha da puta. Era muito. Aí quando é campeão, ela, é o maior elenco do mundo. E aí, cara, era um negócio muito louco, minha avó. E minha avó, até quando teve o AVC, ela falava, ela com a boquinha torta, ela falava, esses filha da puta, vai me deixar travada do outro lado. Ela sofria muito pelo Corinthians. Eu queria te falar, todo mundo tem um tio que quer te transformar em torcedor do outro time. Sempre tem. Mas melhor esse tio do que o tio que tenta te comer. E às vezes não adianta, você escapa desse tio e vira coroinha, o padre te come. Eu nunca tive esse problema, mas... O do tio ou do padre? Não. Do tio que leva pro estádio. Agora, o outro problema... Não, pelo amor de Deus. Bernardo, nós vamos ser cancelados. Pelo amor de Deus, Bernardo. Não Mas falei é nada. isso. Mas é Isso aqui foi inteligência artificial, eu não falei nada. IA. Não, isso... IA total. Eu tô quieto aqui. Atenção, você não está reparando, mas só que a gente mexe a boca de uma forma não simultânea, né? Porque é o IA. Tá acompanhando o IA. A partir de agora não é mais IA, tá? Então, mas o Corinthians é vida, é família. E até no lance do Corinthians, quando eu fazia pra rádio do Corinthians junto com a Milene, e o narrador oficial era o De Paula, mas no jogo de 2000 contra o Palmeiras, quando o Palmeiras tira a possibilidade do tetra do Corinthians, o De Paula tá narrando na Energia, e eu fui substituir o De Paula com a Milene na rádio do Corinthians. Oficial. Aí, na hora que sai o gol no finalzinho, a gente narrava na casa do De Paula. Na antiga casa do De Paula, era cercado por palmeirenses. Eu peguei o cabo do microfone, fui até o lado de fora e eu gritava. Eu tento falar para as pessoas o que é ser corintiano, mas se sente. Você não pode falar para uma pessoa o que é ser corintiano depois do gol. Você não pode falar para uma pessoa o que é ser corintiano. É só sentir. E ganhar da Argentina é uma coisa, mas ganhar do Palmeiras é 300 vezes melhor. E nós vamos ganhar lá. Aí você imagina depois dos pênaltis o que eu tive que ouvir. A Milene falou, onde que eu me escondo quando termina o jogo? Ai, cara, eu lembro da casa. Eu cheguei a fazer, acho que 2 jogos com o De Paula na casa dele. Então, a gente fazia em situações que você e a Milene não puderam ir, eu fui substituir vocês. E a gente fazia lá na casa do De Paula, cara. Na sala. Na sala do De Paula lá. Sala do De Paula. Aí chegava lá a mulher do De Paula, a Fernanda, né? Sempre com comes e bebes e tudo. Eu Gente comprei boa, uma né? Eu não sei nem como é que casou com o De Paula. Cara, Como é que uma pessoa tão boa? como é que uma pessoa tão boa Eu não sei. caiu na lábia do De Paula e falou: sei. De Paula, você deve ter uma lábia sensacional, cara. Ou você deve se fazer de coitado, alguma coisa assim, velho. Alguma coisa Eu assim. desconfio que o De Paula sequestrou algum parente dela. E tá sequestrado até hoje. Ou a Fernanda perdeu uma aposta. E a aposta era casar com o De Paula. São desconfianças minhas. Ô, Sgrilles, peso, quanto você chegou a pesar? 160. 160. 160 e assim, eu fui me destruindo aos poucos, né? Eu sempre tive um confronto com a balança muito grande. E eu joguei vôlei até os 18 anos e eu falo que eu fui o neto do vôlei, porque eu brigava com a balança sempre. Com 18 anos. De Novo pra isso. Isso. Eu com 18 anos você via minha costela. Via mesmo. É? Opa, era, mano, Caramba. era chapadão, barriga chapada. Eita. Jogava bola. Sim, sim. E aí,
O que aconteceu? Até os 18 anos eu joguei vôlei, mas dos 14 até os 18 eu vivi uma briga com a balança. Porque eu quebro a perna no half de skate, maluco, doido, ainda nas vésperas da final, eu jogava por São Caetano e tava nas vésperas da fase final, e eu fiquei fora da fase final. E aí eu saio de magro pra luta com a balança. E aí eu não paro mais, porque eu engordei. Só na recuperação eu engordei 15 quilos. Caraca, velho. Então, aí eu volto pros meus 75 e aí fico 75, 80, 82, 75. Eu fico nessa luta sempre, perdendo um espaço na... Aí quando eu emagrecia, eu voltava pra ser titular. Deixa eu ver se eu entendo. E aí você vai nessa briga e vê um negócio chamado casamento. Foi no meu primeiro casamento. É certeza. Aí foi pro meu primeiro casamento. Certeza. Aí essa briga você perde. Né? E assim, com a mãe das minhas filhas, né? Com a mãe da Lorena e com a mãe da Laís, né? Com a Vilma. E quando a gente se desentendia, eu descontava na comida. E você se desentendia todo dia. Quase todo dia. E aí, o que acontece? Também eu já estava na mídia esportiva. E quando você sai do estádio, você encontra o quê? Fast food ou conveniência aberta. Só alimentação saudável. Então, o que eu chegava a fazer? Comer uma pizza sozinho, 2 litros, porque eu gosto de ser também, eu sofri, eu tomava 2 litros de Dolly, e ainda pegava 1 litrão de iogurte, e virava, Caraca. ia dormir. E você Caraca. sabe que comer à noite é um... Sim, sim, sim. E eu me autodestruí em 6 anos. Em 6 anos eu Você me foi de quanto a autodestruí. quanto em 6 anos? Ah, eu fui de 90 a 150, 160. Caraca. Até chegar no 160. Aí o médico fala assim: bom, seus exames. Eu tenho uma boa notícia pra você. Você tem mais alguns anos de vida. Agora, você quer ruim? Todos os seus índices estão explodindo. Inclusive, sua gordura no fígado tá quase virando uma cirrose. Porque de 0 a 5, tá com 4,70. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você vai emagrecer. E eu fiz o processo da bariátrica 3 vezes. Mas nas 2 primeiras, eu falei, não, eu vou emagrecer. Mas só que eu voltava pior. Aí na 3ª vez, quando eu vi um amigo meu chamado Fernando, torcedor do Palmeiras, que estudou comigo lá em São Caetano, um abraço pro Fê, ele fez. E ele ficou muito bem, velho. Eu falei, porra, eu quero ficar igual ele. E ele era tão gordo quanto eu. E rapidamente, no primeiro ano, ele já emagreceu mais de 50 quilos. Falei, porra, eu quero ficar igual ele. É isso que eu quero. Aí ele me indicou um instituto, o Instituto Garrido, aqui em São Paulo, que só faz bariátrica. Do ex-vocalista do Cidade Negra. E vai cantando, né? Vai fazendo a operação e vai cantando. E aí é só um instituto que só faz isso. Instituto Garrido. Instituto Garrido aqui em São Especializado em Paulo. bariátrica. Exatamente, ali no Paraíso. E aí eu começo a fazer os exames e tudo, e aí decido, vou. Mas só que uma coisa me faz acelerar o processo. O médico fala, você quer ir nos 15 anos da sua filha? Você quer sua filha completando 15 anos? Só tinha a Laís. Aí eu falei, eu quero. Eu falei, então Quantos anos ela opere tinha? pra ontem. 2013. Ela tava com 6 para 7. Ele te deu 10 anos de vida. Falou, ó, bora? Te deu 10 anos de vida. Bora. Aí comecei a fazer as coisas. Fiz a bariátrica. Hoje eu tenho 12 anos. Foi no dia... Nunca vou esquecer o meu ano. Eu faço aniversário no dia 15 de agosto. Nasci em 83. Meu renascimento é no dia 13 de setembro de 2013. Certo. Eu comemoro essas 2 datas. Então, hoje eu só me arrependo de uma coisa. De não ter feito antes. De não, no primeiro processo, ter feito, que era 2010. Ia ser maravilhoso você fechar essa história bonita falando, hoje eu só me arrependo de uma coisa. Eu ia perguntar o quê? Você falar de não ter beijado o Ricardo na aula de teatro. Cara, mas não é... Ia ser um fechamento incrível. Cara, e o Ricardo era um doce, porque ele tinha uma mão leve. Cara, que história maluca, velho. E assim, cara... Mas é bom falar disso, porque a obesidade, ela realmente é uma doença que ela é silenciosa, quando ela começa a dar sinais que são visíveis, que o corpo começa realmente a gritar, o trem já partiu, você não consegue mais segurar. Você vê poucas pessoas que conseguem reverter a situação no começo. E eu converso muito com as pessoas da rádio, né? O Bento um dia conversou comigo, converso muito com o Portuga, né?
Porque assim, as pessoas, eu entendo o que as pessoas falam pra eles. Porque eles falam, que você come porque você é malandro, que você é safado. Eu via muito disso. Que você se boicota, que você não se ama. Mas é uma doença. Sim. E você tá envolvido numa mania. Que vira uma mania de comer. Eu almoçava e já pensava no jantar. Então era uma coisa muito louca. E é um ciclo que você não para. Sim. É fisiológico, né? E não tem como você parar. E aí eu fiz a bariátrica, tudo, né? Mas só que assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo, continue o acompanhamento psicológico depois. Porque quando você tá com 160 anos, ninguém te olha, Bernardo. Mas quando você tá com 80, às vezes as pessoas nem estão te olhando. Mas na tua cabeça você fala assim, porra, tô bonito, cara. Tô bonito. Que as pessoas falam Eu assim, posso te falar uma coisa? nossa, Não tá, Sgrills. não tá. É Eu- coisa da tua cabeça. Amiga, é pra isso. Não tá. Alguém tinha que te falar, Uma Sgrills. bosta. Ele não tá. Às vezes eu passo por você na rádio, E eu acho que é um morador de rua e puxa R$1. Eu falo, não é o Sgrills. A Lelê fala disso, né? Que eu sou o cracudo da emissora. E é isso, Quem cara. que fala isso? A Lelê fala assim que eu sou o cracudo da emissora. Aí. E é isso, então tem que fazer também o acompanhamento. E quando você é casado ou namora, a pessoa que está do lado também tem que se preparar. Tem que fazer também. Tem que estar junto. Tem que estar O junto. processo ele tem que ser E- em família. E assim, façam, mas procurem alguém que você que tenha nome no mercado, que você possa fazer, porque vale muito a pena, é qualidade de vida. Não faz milagre, você pode voltar a engordar, mas se você tiver consciência, você não volta mais não. Vamos voltar a falar de futebol agora. Bora. Eu quero saber qual foi o jogo mais legal que você já fez como repórter. Você fala, puta, esse jogo foi incrível. Cara, sempre me perguntam isso e todas as vezes eu tenho dificuldade Então, desculpa, de decidir. Você não precisa responder essa. Não, Qual foi o pior jogo? Não, é boa, não. Pior jogo que você fez como Nos repórter? últimos anos. Todos. No último ano do Corinthians. Ó, eu vou citar do Corinthians 3 jogos que eu tenho dificuldade de escolher, porque são 3 jogos sensacionais e um fora. O fora é Santos 4, Flamengo 5, na Vila Belmiro, que tem o gol Puskás do Neymar. Que tem Neymar o e gol Ronaldinho Gaúcho, os dois que arrebentando. eu tô atrás sim. do gol oposto ao que sai o gol do Neymar, que é um jogo fantástico, é um jogo Certo. incrível que... Belo jogo. Aquele dia foi um dos poucos momentos assim que eu fiquei emocionado sem ser o Corinthians. Agora, tem 3 jogos que me marcaram, 2 pro bem e 1 pro mal. O pro mal, eu estava no 100º gol do Rogério Ceni, no Putz. gol oposto. Atrás do gol? Não, Tá, atrás você tá do cobrindo o outro gol do Corinthians. Inclusive, depois procura no YouTube que aparece eu gordaço correndo atrás do Rogério. E não conseguindo. Gordaço. Gordaço, não dava, que ele tava no veneno também. E nesse dia aí, foi um dos poucos... Se fosse atrás do Neto, conseguiria. Até porque está na mesma balança, né, daquela época, né? Mas aquela questão, foi a primeira vez que eu torci pro Corinthians tomar gol. Quando eu estaria trabalhando como repórter profissional numa rádio bacana que eu trabalhava na época, vendo um goleiro artilheiro chegar a 100 gols. Isso é histórico, mas eu tive que esconder meu corintianismo ali e viver a história. E foi muito bacana, foi muito legal. Eu cobri o São Paulo na época. Agora, 2 momentos históricos. Libertadores, no dia 4 de julho de 12. No segundo gol, na transmissão tava eu, Jorge Vinícius era o narrador, os comentaristas, o Dalmo Pessoa no estúdio e o Lombardi Júnior, filho do Lombardi, no Sim. estádio. Eu e Anderson Chene na reportagem. E já não podia ficar em jogos da Filho do Libertadores Charlie Sheen. no campo. E aí, Eu nós sei que é escolhemos. Charlie Sheen, foi só uma piada. E aí ficou ele no gol de entrada e eu como se fosse no gol do fundo, Certo. onde saem os 2 gols. Caraca. Cara, sai o segundo gol do Sheik, a explosão da torcida. E eu olho pra baixo na arquibancada, que a gente só podia ficar ali na cabine. Eu olho e eu vejo um avô com um possível neto, com certeza. E ele levando assim, ó. O que eu levei 70 anos pra ver, você com 6 tá vendo. E eu prestei atenção naquela conversa. Você fez a leitura. E o lance do gol, Você fez a leitura labial. porque tava bem baixo. E eu esqueci o lance do gol. E não tinha TV na cabine. Eu esqueci o lance do gol. Aí, a minha sorte é que o Jorge Vinícius narra de novo o lance. Ele te dá o E lance. eu fui
com o lance dele, porque eu fiquei naquilo. Então, para até vir o lance na minha cabeça de novo, eu descrevo o que eu vi ali embaixo. Eu começo pela descrição do avô com o neto, Muito legal. até vir com o lance. Então esse jogo pra mim é inesquecível. E outro jogo inesquecível também tá no Beira-Rio, Copa do Brasil de 9. E ali no Beira-Rio, Internacional e Corinthians, a torcida toda hora. Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão, o tempo todo. E eles precisavam virar porque o Corinthians fez 2-0 aqui. E aí um show do André Santos, do Jorge Henrique, do Ronaldo, e o Corinthians faz 2-0 e empata, e depois empata o jogo. Mas aquela atmosfera e ver o Corinthians campeão com o Ronaldo, Copa do Brasil, é diferente. E eu era cabaço de viagem, então era uma das primeiras viagens que eu tinha ido. E a abertura da jornada foi do Roberto Francisco Avalone. Caraca. E aí toda a viagem, toda a ida lá, com o Reinaldo Porto narrando, com o Lombardi comentando, eu tô fazendo a reportagem, a abertura do Avalone, no estúdio tava comentando da pessoa, então foi uma noite incrível, 9 graus, mas não sai da minha cabeça. E outro jogo importante, tava atrás do gol do Ronaldo em cima do Fábio Costa. Ah, é? Você tava lá na Vila? Esse eu tava atrás Vila Belmiro, né? Vila Belmiro. Final do Paulista. Do Paulista de 9. Isso mesmo. E como torcedor pequeno esgriles. Aquele pequeno esgriles. Antes de brigar com a balança. Antes de brigar com a balança. Qual que é o mais incrível? O pior eu já sei que é o que você chora pelo pênalti do Marcelinho. Ok, esse eu já entendi. Mas arquibancada são minhas 2 primeiras experiências de estádio. A primeira experiência não foi com o Corinthians. A minha primeira experiência foi com a Associação Desportiva São Caetano, que eu sou de São Caetano. Então o azulão do ABC antes era vermelhão. O primeiro, em 1990, Luiz Pereira, Vladimir e Serginho Chulapa jogavam no São Caetano, na final de carreira, em 1990. Acho que eu passei por lá em... Ah, você jogou lá, é verdade. Caramba, que ano foi isso, hein, esgriles? Sei lá, 97? E tava começando a reconstrução do São Caetano com Molina, presidente. É isso. Eu treinava no Campo do Tamoio. Isso. O Campo do Tamoio. O Roger Guerreiro, do Pega-Pega do Geninho, no jogo contra o River Plate, ele estudou comigo no Ateneu, em São Caetano, e ele treinava com o pessoal no Campo do Tamoio. Campo do Tamoio. Muitas voltas, né? Campo enorme. Nossa, gigante. Agora não tem E mais. eu lembro que era vermelhão até virar azulão, Sim, tudo isso, sim. tudo isso. E aí, hoje não tem mais o Tamoio, que virou um parque gigantesco lá onde era o Clube E já Tamoio. tinha um perfil de parque, né? E aí ficou... Parecia um parque mesmo. E aí ficava a base lá do São Caetano. E esse primeiro, eu A gente não dava várias voltas. E eu lembro que tinha um japonês, Era tinha um grande menino lá. que veio fazer intercâmbio, um lateral esquerdo japonês. E ele, cara, ele tava sempre meia ou uma volta na nossa frente. Aí eu só fui descobrir depois de 3 meses que tinham 2 japoneses e eles revezavam. E sempre sacaneava o treinador. Puta que pariu. Sensacional. Aí o que acontece? O primeiro jogo foi março de 1990, no Colégio Ateneu onde eu estudava. Eles levaram lá os ingressos pra gente lotar o estádio, que seria um jogo importante. E aí eu fui com meu pai assistir São Caetano e Jacareí, 0-0, terceira divisão de profissionais. E o outro jogo foi a minha primeira experiência com o Corinthians no estádio. Libertadores de 96, Corinthians 3, Universidade Católica 1, gols de Edmundo, Leonardo e Marcelinho. Edmundo. E o KT, esse São Paulo, jogava na Universidade Católica e fez o gol da Universidade Você Católica. lembra por que KT? Não lembro. KT era de categoria. De categoria. De categoria. KT que era do Expressinho. Do Expressinho. Juninho Paulista, Isso. Caio Ribeiro. Caio, Jameli, Jameli. Rogério Ceni. Guilherme vem depois, Pinheiro. né? Eu acho que o Guilherme vem antes. Vem antes. Eu acho que o Guilherme vem É, antes. mas essa galera aí. Mas dessa época aí. André Luiz. Essa galera tem uma lateral final de esquerdo. copinha com a gente. Tem, 93, que o Corinthians perde 4-3 pro São Paulo. Isso E mesmo. ali, o São Paulo do Rogério Ceni, do Mona, do Rogério Pinheiro, do Caio, do Jameli, desses caras assim. E o Corinthians de Hermes Ergos, putz... o goleiro era Nivaldo. Nivaldo, goleiro. Cara, você lembra o time da copinha?
Eu lembro de alguns caras da copinha. Eu lembro de um assim, cara. centroavante da Copinha que não sei, não, ele é um pouquinho depois, chamado Webster. O Webster é desse time. Ele é desse time, eu Webster tinha é até por desse isso tá na minha time. cabeça o O Webster. Webster é desse time aí. Cara, Baixinho, franzino, baixinho. ótimo centroavante. Sumiu. Habilidoso. E, tipo, Sumiu. Foi o craque da Copinha, o Sérgio Mota do Corinthians da época. Sumiu, era habilidoso ele. Ai, cara, mas foram esses dois jogos assim, São Caetano e Jacareí em 90 e 96 Libertadores, Corinthians e Universidade Católica do Chile. Ai, que sensacional. Cara, gente. são essas lembranças que eu tenho assim de arquibancada, cara. Você é então torcedor de arquibancada mesmo. E até é que assim, hoje não dá porque eu cubro todos os jogos do Sim. Corinthians, mas jogo do feminino, Você frequenta o jogo do feminino? sim, eu estive Arquibancada? infiltrado com a minha mulher, inclusive nós estamos gravando hoje no dia 26 de setembro. Deve ir pro ar em 29 de setembro de 2028. Tá, então em 2025. O Johnny fica bravo, mas Eu, eu vou zoar, né? Eu Mas eu não sei quando vai. eu estive infiltrado na torcida do São Paulo, Copa do Brasil Feminina, era Mando do São Paulo agora, 3-1, e tava lá, eu e minha esposa infiltrados assistindo futebol feminino. E a gente vai no futebol feminino, no futsal, no basquete. E a gente gosta de evento esportivo. Até o Ranieri brinca, fala, meu, você gosta de esporte mesmo. Esse dia eu tava assistindo basquete em Osasco, lá que um amigo meu é assessor de imprensa. Sendo que o forte em Osasco é o vôlei. É o vôlei. Parabéns, Gris. Eu sou muito louco. A gente foi assistir basquete em Osasco e paulistano no paulistano, cara. Esses dias. Eu sou muito louco de Você curte, esporte, você cara. curte, ama. Eu amo esporte, cara. Jogou Minha vôlei. vida é esporte. Futebol você jogava? Mal. Ainda jogo mal ainda. Eu sou um grande velocista. Se você me colocar de lateral, você vai ter um grande lateral. Que não Que sabe não cruzar. cruza e não defende, mas corre muito. Mas aí diria a Valone, meu Deus, se você é lateral, não cruza, não passas, fazes o quê? Interrogação. A melhor definição que eu tenho pra quem corre e não consegue concluir o que tá fazendo é falta oxigênio no cérebro. Ah, mas completamente. É a melhor definição que tem pra quem corre Bom, parado já me falta oxigênio no cérebro, então. Imagina correndo. Imagina correndo. Oi, miradinha. Frilis, eu quero saber de você se você vai querer escalar o seu Corinthians de todos os tempos pelo Corinthians que você viu ou pelo Corinthians de todos os tempos, independente de você ter visto. E eu tenho uma tática. Porque sempre me perguntam isso e sempre tive dificuldade, então eu criei uma tática. Sempre te pergunto isso, então vamos mudar. Eu quero que você escale o pior Corinthians de todos os Eu tempos. também escalo. Então vamos no pior. Vamos no Dani, pior? foi melhor. Vamos no pior, vamos Bom, no pior. Vamos lá. Foi o melhor todo mundo já escalou aqui. Tá, vamos lá. Johnny Herrera, John Herrera, Bundes. Vidia Maior, que jogou no lateral direito no final da década de 90. Vidia Maior. Aí, Zelão, que não tem como, e Fábio Ferreira. Zelão e Fábio Ferreira. Zelão e Fábio Ferreira. Aí, na lateral esquerda... Embu não entra. Nem Baré. Não. Caraca. Não. Os caras derrubaram o time também, né, velho? Isso aí é difícil. Isso marca, Agora, né? lateral esquerdo, cara... Você quer ajuda? O Wellington Saci. Você foi muito bem. O Wellington Saci. Você foi muito bem. Aí no meio-campo tem. Eu coloco o Irã de volante. Porque Putz, não o tem Irã. Irã. O Carlos Alberto Calça Grande. Que ele era pequenininho e tinha. às Sim, vezes eu ele lembro jogava dele, GG. eu lembro dele. Pequenininho. Jogou Série B. Sim. Jogou Série B. Uau, o Carlos Carlos Alberto Al- Gato. Carlos Alberto Calça Calça, grande. Grande. Ele era gato. É, dele, e né? era gato. Então, Irã, Carlos Alberto, Ailton Tartaruga Ninja. Lembra Lembro, do Ailton? lógico que lembro. Ailton e Acosta. Belo meio de campo. Você fechou bem no Na meio de campo. frente- Dois atacantes. né? Na frente, Kel e Alcindo. Alcindo. Alcindo Alcindo, vende como um ídolo do 96, Japão. Exatamente, Kel. Mas poderia ter Clodo Eto'o, tem outros caras também que dá pra Não, o Clodoito colocar. jogou muito melhor que o Alcindo. Ah, jogou mais. Tinha alguém que fazia o ataque com o Alcindo também, que era muito ruim na época do Alcindo. Não sei se era Não, era... Como é que era? Putz. Tô tentando lembrar O também. Kel é de 94, cara. Não lembro do que é, E lógico. o técnico, Afrânio Ryu. Afrânio Ryu. Então eu já tenho meio que... Quer escalar o melhor pra não ficar Vou injusto? escalar, sim, Escala melhor pra não Mas ficar aí injusto eu pra tenho que você. colocar um adendo. E como eu sou de 83, eu coloco de 80 pra frente. Que eu vi. De Tá 80 bom. pra Você frente. colocou, então, assim. Por isso que eu dou essas duas possibilidades pra quem vem aqui. O que você viu ou o que você É. quer por você. Então o que eu vi de 80 pra frente. Vamos lá. Vamos lá, de 80 pra cá. Cássio, Zé Maria, Chicão e Gamarra e Vladimir. Boa. Vampeta, Rincon, Marcelinho. E aí o outro adendo. Vampeta, Rincon e Marcelinho. Aí tem... Você não deixou, nem cogitou a possibilidade do Roberto Carlos estar na sua lateral esquerda. Não está. Não está. Certo.
Aí o que Então você tá levando em conta, não o futebol, isso é importante falar, você tá levando em conta o histórico do cara, a passagem dele pelo Exato, time, a porque- importância dele pelo Porque clube. isso, Ótimo. da década de 80 pra cá. Ótimo. E aí, eu tenho sempre uma dificuldade de colocar. Eu coloco o Ricardinho ou o Danilo. Na dúvida, eu jogo com 5 jogadores no meio. Então eu coloco Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho e Danilo Certo. e Luizão na frente. Entendi. E o técnico Tite. Então eu vou escalar mais um time que vocês vão encerrar, que acho que esse vai ser bem divertido. Eu já entendi que você tem uma memória boa, você é um cara que vive disso, você vai conseguir escalar também. Eu quero de 1 a 11 as maiores decepções que veio, você falou, puta, esse cara ia dar certo e não deu, eu esperava mais dele. Decepções? Vamos lá. Por posição? É, porque não decepção de que o cara é ruim, puta, é ruim. Não, você esperava dele esperava. e não entregou. Por posição ou pode ser avulso 11? Qualquer um, O qualquer que um. você quer? Ah, eu acho que é melhor 11 normal. Porque Então vai acho que lá. não sei se vai ter tanto assim de... Então vai 10. Então vai de 10. 10? 10. Então vamos lá. Cara... Decepção, vamos lá. Goleiro, algum te decepcionou? É isso que eu tô tentando lembrar de goleiro. Bom, eu vou falar mais de Corinthians porque é mais fácil pra gente, né? Sim. Ah, Corinthians. Se você não quiser dar 10, que eu compliquei também, 5 maiores, pra não precisar escalar um time. é que- 5 maiores decepções, você falou, cara, esse cara eu achei que ia render. Eu te dou um exemplo, que eu colocaria no meu time, o Edmundo. Cara, O Edmundo é uma grande decepção. O Edmundo é uma O Edmundo grande vem e fala, decepção. mano, o Edmundo ele vem depois de uma história difícil de vida, um acidente, tudo. Sim, Você sim. sabe que ele tá, a gente sabe que ele tá, É. mas eu ainda penso, Edmundo vai render. Cara, o Edmundo é uma pena. Eu acho que uma grande pena também, porque se depositou muita. Mas ele se perdeu. O Wesley, atacante, driblador. Sim, aí é um jogador que vem da base, se espera muito. Jogador da base, é um driblador, um cara que quebra a linha, pode ser o diferencial. O Wesley, pra mim, é uma grande decepção, cara. Mas, assim, ele entrou numa questão que... Isso aí é uma informação que eu tenho, interna, que ele maletou desde a base. Ele era o cara intocável da base. Então ele chega lá no E aí chega profissional, no estragaram o profissional, menino. estragaram o menino. Espero que isso ele tenha aprendido, né? Então eu vou debater com você, vou te ajudar. Paulo Nunes é uma grande decepção ou você não esperava nada? Não, porque eu acho que a torcida não ia deixar o Paulo Nunes. Mas eu sempre gostei do Paulo Nunes, mesmo ele palmeirense. Gostava do jeito dele de jogar. Então te decepcionou, você esperava que ele tivesse jogado? Mas Ou não? é que por ele ser ídolo no Palmeiras, ou cara importante no Palmeiras, eu sabia que a torcida não ia deixar. Mas ele poderia ter sido mais, assim, vai. É uma certa decepção, vai. Miller. Já vem veiaco. É que o Miller já vem veiaco, né? E ele joga depois no São Caetano e joga bem. Exato, No São Caetano ele vai e é vice-campeão brasileiro. exato, jogando bem. Jogando bem. Tinha lenha pra queimar. Tinha. É uma decepção, o Miller. Tinha lenha pra queimar. César Sampaio no Corinthians também. César Sampaio, você foi bem. César César Sampaio era um cara que eu achei que foi fosse. uma decepção. Deixa eu ver. Axel chega a ser uma decepção ou joga bem? Não. Porque ele joga muito, né? Antes de vir pro Corinthians, Não, por onde mas ele passa. Ele passa eu não pelo espe- Santos. Mas eu não pelo São esperava Paulo, é isso muito ou não? do O Santos. Axel. Do Santos e do... Ele passa pelos dois? Eu lembro do Axel no Santos, não sei se ele passa pelo Não, São passa Paulo. no São Paulo também. Antes de vir pra gente, isso, né? Isso. Tal qual o César Sampaio, que É, o passa pro César Santos, Sampaio foi Palmeiras. campeão nos 4. Os 4. Ele foi campeão nos 4 times. Isso mesmo. Ele foi campeão nos 4. Agora, uma outra decepção, porque quando a gente fala de decepção, ou é um bom jogador, ou o cara que vem da base. Porque às vezes a Então gente conta, deposita acho muito válido. na Você puxou o base. Wesley, achei muito válido. Por exemplo, o Donelli pra mim é uma decepção. Porque o Donelli, Se ele achava que ele ia. o Donelli foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. É mesmo? Naquele torneio mundial que foi aqui no Brasil, em 2019, o Brasil fez a final com o México. E ele era o goleiro titular. E goleiro tem que ser louco. Ele era louco. Ou outra coisa, né? Mas ele tá mais pra cara de louco mesmo. Mas ali eu tenho informação. O contexto da família atrapalhou. O contexto família atrapalhou o Donelli. Muito. Certo. O pai achava que é o boleirão. E o que eu acho ele muito legal. Ele tá no elenco ainda? Ele tá afastado, tá Tá. treinando em horários separados. Porque o Corinthians tá Eu fiquei um tempo esperando assim na só. Energia 97, eu sei. Eu queria te agradecer muito. Cara, sensacional. Você. Quem não gosta de Bernardo Veloso na emissora é louco, velho. É louco. Porque, Fez muito cara. pro Lima. Não, mas o Lima é um personagem. Você sabe, né? Que o Lima é um Deixa personagem. no saco, eu adoro o Lima. Cara, Deixa no saco. o Marcelo Lima, bicho.
O Ranieri, você sabe que o contrato do Ranieri é tirar o Lima do sério no programa e tirar eu do sério no Corinthians, né? Esse é Sim. o contrato do Ranieri. É isso que ele tem que fazer. Essa é a isso que ele tem que missão. fazer, essa é a missão. Bela missão. E é uma bela missão, e ele consegue nas duas, né? É tipo eu no Mord. Minha missão é tirar o Domênico do sério. Às vezes eu consigo dar um prazer enorme. Cara, como é que o Domênico... Cara, até no game show de sexta-feira que o Ele Danilo per- faz, ele não, perde. ele não quer perder. Não, ele é o Domênico. Cara, É o sensacional, É o cara. Domênico sendo Domênico. E agora eu quero dizer uma coisa, e não é corporativismo e nem pra puxar saco. Eu trabalhei em grandes emissoras, trabalhei na Rádio Globo, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na Capital, trabalhei em grandes emissoras, mas nenhuma com a repercussão que tem a Energia. E é uma coisa muito louca, porque meus pais viram fazer Copa do Mundo em Rádio Globo, fazer Olimpíada na Bandeirantes, mas quando chega nos meus pais, onde eles vão ah, seu sobrenome é Sgrilles, mas você conhece o Rafael? É da Energia, cara. O canhão que é É uma porrada, 97,7, é uma o porrada. youtube.com/energia As pessoas se 97. reconhecem na rua pela voz. Cara, é um negócio maluco. Outro dia, cara, no Ontem- açaí, mano. Ontem eu fui visitar minha cunhada no hospital. Na verdade, eu fui porque minha cunhada tava em cirurgia e a namorada não tinha comida. Eu falei, vou lá levar. Sim, sim. Eu só sabia que ela não ia descer, tava angustiado por minha irmã. Aí eu chego, falei, puta, que achar um lugar aqui perto pra comer. A hora que eu paro numa banca primeiro pra comprar um chocolatinho, pra fazer um agrado pras duas. Claro, claro. Entro na banca pra comprar um chocolatinho. Eu falo, ô, por favor, tem um chocolate? Qual chocolate, cara? Você tá de 97, energia? Marja Sopra? É você? Eu olhei pro taxista. Cara, uma coisa. Falei, cara, do YouTube? Ele falou, não, eu reconheci pela voz. Eu nunca entro no YouTube. Eu tô sempre no carro ouvindo vocês. A voz me... O cara reconheceu pela voz. Cara, Me indicou um ótimo folheto aqui na porta que serviu muito bem. Ajuda Cara, muito. mas é um negócio sensacional, Bernardo. É um negócio muito louco. E quando os seus pais, as pessoas próximas a você, falam assim: você conhece fulano de tal? O que tem a ver com você? É porque é a visão, cara. É o holofote que a energia te traz, cara. Uma vitrine forte. É uma um microfone, vitrine- é um microfone poderoso. Cara, e assim, eu acho que os nossos cortes de todos os programas e tudo, né? Energia em Campo, o Morde e Assopra, que eu acho que é, assim, é um do top 3 hoje do rádio de entretenimento. Porque ali você tem um pouco de tudo. Ali você tem entrevistas bacanas, que aliás, hoje no rádio não tem um programa que entrevista pessoas sensacionais como Morde e Assopra, e é verdade isso. Que eu sou um rádio louco e eu ouço rádio Brasil todo. Às vezes eu me pego ouvindo o jogo na Gaúcha, na Itatiaia. Eu sou louco, eu sou louco. E hoje em São Paulo não tem um programa que entrevista melhores convidados do que vocês. Ah, E valeu, entretenimento hoje tá no top 3 ferrado, cara. Porque assim, fazer entretenimento é muito difícil. Porque você abre um leque ferrado, cara. Tem que entender de tudo um pouco. Tem Futebol que é ler de uma tudo. coisa. Tem que entender de tudo, ler tudo. Você tem que ter tudo. E ali você tem, cara. Eu sempre elogio vocês, eu sempre falo. Sim. Por quê? Porque eu sou rádio louco, velho. E hoje em São Paulo tá no top 3, cara. Pode ter certeza disso. E a Energia faz isso, cara. Hoje quem tá na Energia, quando eu fui receber meu prêmio de melhor repórter, eu falo que hoje... 2 vezes? 2 vezes, graças Prêmio a Deus. CESP. Parabéns. Troféu no ano da Copa e no ano seguinte. Mas assim, Eu ganhei um ACESP como pior repórter de torcida. Eu tenho na prateleira de casa. Cara, incrível. para com Queria isso. agradecer a CESP por isso. E E todos os parceiros e irmãos de profissão que votaram. que votaram. O Lima passava o dia clicando. Meu Deus do céu. Cara, e o Lima é personagem, não cai nesse Lima é negócio não, incrível. que o Lima é incrível. Baita escola pra gente. E eu falo que a Energia hoje, ela superou a questão de ser engraçado no ar. Ela mistura o entretenimento, mistura informação e mistura a opinião. Você pode gostar ou não gostar, mas em algum momento você vai ouvir. Boa. Fechou bem. Fechou muito bem a sua participação. Eu queria agradecer muito. Bernardão, Queria tamo junto, agradecer cara. a participação Que aqui. isso. Queria agradecer a parceria em dias de jogos Que isso. e a convivência na rádio. Valeu mesmo. E ele faz uma coisa que é muito legal, ele não precisa fazer isso. Que quando ele é o primeiro sempre a entrar na jornada, né? E ele fala assim: o que você achou da escalação? Mas eu não vou falar a escalação aqui, que senão eu vou furar meu repórter. Não, errado. Cara, você pode furar, velho. Fica à vontade. Aí não tem regra, velho. Se fosse uma outra rádio, tudo certinho, aí beleza. Energia em campo não tem dano. Deixa, pode ir, mas Tamo junto. é muito legal. Vai. E Seu arroba, pra quem ficou até aqui, Instagram, importante.
Chocolate gostoso, pô. Moreno da meia-idade. Moreno solitário, brincadeira, beijo, amor. O perfil mesmo, não o que você usa fake. Não OnlyFans. Arroba Rafael Esgrilhos com L só. Vai lá, coloca lá. Rafael ESG. O primeiro que vai aparecer é Rafael Esgrilhos. Vai lá, tanto no Facebook, no Instagram. E eu tô mudando o meu perfil no X porque ele foi hackeado. Boa, você ia falar alguma coisa, eu te cortei, você lembra que você ia falar? Não. Só cortei pra Não, você chegar. só pra te agradecer, Bernardo. Obrigado mesmo. E quando você veio e me fez o convite, eu fiquei muito feliz. E é Eu uma fiquei- convocação, meu Eu amigo. fiquei feliz por você ter vindo. Tamo junto, meu Eu brother. queria agradecer muito quem ficou até aqui. Vou pedir de novo, se inscreve no Só um canal, que ficou dá aí. like, dá like. Você é o único que tá aqui. Dá like, se inscreve no Abraço. canal. Tá bom? Faz isso pra gente. E o Pix pra você mandar pra ele é 11... É, CPF. É 221-8338-817. Bernardo. Valeu, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Tchau.